palavra com o pastor Everton. Deus abençoe. Irmãos, boa noite para todos, aqueles que eu não cumprimentei. E vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Nós estamos estudando às quartas-feiras, Sermão do Monte. Mais uma vez, estamos aqui para ouvir a voz do nosso Mestre e desfrutar nessa noite da sua maravilhosa palavra. Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Se você achou, se coloque de pé para a leitura da palavra. Nós, intencionalmente, temos buscado ser objetivos e sucintos nos cultos de quarta-feira, e o sermão tem sido um sermão objetivo também. Então, eu gostaria que, nessa noite, nós pudéssemos ir direto ao ponto e lêssemos a palavra para depois explicarmos e aplicarmos. A série é Discípulo Radical. Como viver nesse mundo guiado pelo Mestre, pronto a servir em obediência a Ele. Diz assim a palavra de Deus: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais se passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Palavra do Senhor, podeis assentar. Vamos orar mais uma vez. Deus, nos colocamos diante de Ti, para que através da sua palavra o Senhor possa nessa noite falar aos nossos corações, ó Deus. Eu bem sei que em mim não há nenhuma palavra especial para os meus irmãos, mas em Ti, Senhor, estão as palavras de vida eterna. Por isso eu quero te pedir, Senhor, por graça, por misericórdia, na ação do Seu Espírito Santo, venha sobre os meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a Sua igreja, com a Sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe suplico que nessa noite nós possamos sair daqui deleitosos na Sua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, fale conosco, nos encoraje, nos exorte, venha endireitar as nossas veredas, venha nos chamar a uma caminhada de verdadeiro discipulado com Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa operar em nós e através de nós, para que na pureza e na simplicidade do Evangelho, nós possamos, ó Deus, caminhar juntos uns do outro e alcançando aqueles que estão perdidos, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor opere, Deus, na vida da sua igreja, trazendo os nossos irmãos que ainda não te conhecem, que estão vagueando pelas ruas dessa cidade, que estão moribundas dentro dos seus lares, que o Senhor venha atrair esses corações, ó Deus, em nome de Jesus, e que aqui nesse lugar a sua palavra possa ser pregada sempre para a conversão do perdido e edificação do salvo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nos sentir incomodados a estar orando uns pelos outros e orando pelos perdidos. Deus,
Em nome de Jesus, desperte em nós uma vida de oração. Pai bendito, nós queremos orar nesse momento, suplicar ao Senhor pela vida da Valentina. Deus, traga a sua pequenina serva para casa, sã, 100% saudável, ó Deus. Dê ao Carlos Júnior e à Carolina a bênção de tê-la junto às suas outras 2 filhas para criá-la nos caminhos do Senhor, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, restaure, continue trabalhando, soprando nas suas narinas o fôlego da vida, fortalecendo os seus pulmõezinhos e dando a ela plena condição de estar recuperada e ter, ó Deus, uma vida normal e saudável, ó Deus. Em nome de Jesus, nós rogamos, Pai, por Dona Cremilda, sua serva, afofe-lhe o leito, ó Deus, revigore, fortaleça. Rogamos, ó Deus, por São João, Dona Maria, rogamos, ó Deus, por Dona Fidelina, te clamamos, ó Deus, por aqueles que estão impossibilitados diante das dificuldades físicas de estar aqui conosco, ó Deus. E também rogamos por aqueles que miseravelmente estão negligenciando a bênção da comunhão. Rogamos por aqueles, ó Deus, que miseravelmente estão desperdiçando a oportunidade de estar na sua casa. Ó Deus, nós rogamos por despertamento. Também rogamos, ó Deus, para que o Senhor possa trazer com a sua mão poderosa aqueles que estão à beira do caminho, desanimados, sem ânimo, aqueles que foram feridos por alguma forma e estão sem frequentar igreja alguma, que o Senhor esteja despertando esses corações, ó Deus, trazendo o bálsamo do Senhor e encorajando, ó Deus. Deus, nós oramos, ó Deus, também por aqueles discípulos que em algum momento na caminhada fitaram os olhos no mundo e por isso não conseguiram perseverar na fé e estão distante do mestre, distante do aprisco, do pastor. Ó Deus, que o Senhor possa lhes alcançar, ó Deus, e trazer de volta para sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, por aqueles que estavam em nosso meio, mas não eram dos nossos. A estes nós entregamos nas suas mãos, ó Deus. Pai, nós também te suplicamos, ó Deus, por aqueles que ainda não foram tocados pelo seu Espírito Santo. Eles são amigos do Evangelho, simpatizantes da obra do Senhor, mas não receberam o segundo toque. Estão andando como árvores e enxergando pessoas como árvores. Eles se movimentam de acordo com o balançar do vento e se sentem agradável quando estão na sua casa, junto com os seus filhos, mas ainda não sentiram a ação do seu Espírito Santo e o Evangelho queimando nos seus corações. Nós rogamos por conversão genuína, verdadeira. Ó Deus, em nome de Jesus, nós rogamos também por aqueles cegos espirituais que estão sendo enganados pelos falsos mestres desse tempo. Aqueles que estão indo com os seus passos sinceros, com o desejo sincero, mas sinceramente enganados por aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Oramos para que o Senhor possa despertar, abrir os olhos e que o Evangelho aqui pregado seja a ferramenta do Senhor para isso, ó Deus. Por isso, faça as minhas pernas tremer, faça o meu coração pulsar aceleradamente e faça o meu espírito estar contrito e submisso ao Senhor, pela enorme responsabilidade que tenho de trazer uma palavra para o seu povo. Avive a sua obra e que esse avivamento comece fluindo através desse púlpito, ó Deus. Deus, eu rogo por misericórdia e não por desejo de grandeza. Eu oro com temor e não com desejo de ser eu alguém que apareça, mas eu oro me quebrantando e diminuindo-me para que o Senhor apareça, para que o seu nome cresça e para que a sua glória resplandeça. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações por graça e misericórdia. Amém e amém. Irmãos, o tema dessa perícope, ou dessa parte que nós estamos a abordar, é sem dúvida alguma, muito claro, salta aos nossos olhos essa verdade: Cristo e a lei.
é o assunto que está diante de nós. Nós estamos vendo Jesus ensinar sobre os cidadãos do seu reino, como eles são. E agora, Jesus passa a estabelecer a lei do seu reino. Como esses cidadãos que são chamados até então de bem-aventurados e que recebem a instrução para salgar, temperar o mundo e brilhar nesse mundo, como eles devem viver, em obediência a que eles devem viver, e como é a regra da fé, a lei de Cristo. E eu tenho uma percepção de que existe muita confusão a respeito da lei e de Cristo. Existe muita divergência, quando na verdade o Evangelho chama a convergência, lei e Cristo. Existem muitas dificuldades, dúvidas, e existe muito engano por trás daquilo que está nessa perícope, nesse tema, lei e Cristo. E nós vamos olhar para essa verdade hoje. Eu gostaria de não dar rodeios e que vocês me permitam ser bem direto a esse assunto, e qualquer possível dúvida, qualquer questionamento, qualquer questão que surja através dessa explicação, e é importante que esses pontos surjam mesmo, possam depois serem passados ao pastor e conversados em momentos que nós temos de comunhão. Nosso café da manhã de domingo é um momento muito oportuno para você tirar as suas dúvidas dos sermões aqui pregados. É também o momento de você fazer perguntas e juntos nós conversarmos sobre aqueles questionamentos que surgem. Você anota aí e é oportuno que você apresente ele aqui para mim. A lei de Deus está estabelecida e Deus domina o universo por sua lei. A própria natureza opera sob o governo providencial de Deus, estabelecido pelas leis naturais, aquilo que nós conhecemos como leis da natureza, e também estabelecido pelas suas leis morais, que Deus determina antes mesmo de subscrever ou escrever em alguma coisa através dos princípios estabelecidos na ordem da criação. Essas chamadas leis da natureza meramente descrevem o modo normal de Deus ordenar o seu universo. Essas leis são expressões da sua vontade soberana. Deus não é responsável, ouça bem, por quaisquer lei fora de si mesmo. Tudo aquilo que se estabelece como lei e está fora de Deus, da sua vontade, da sua soberania, do seu querer, dos seus princípios, Deus não é responsável por elas. Não existem normas independentes ou cósmicas às quais ele seja obrigado a obedecer. Deus não está submisso a nenhuma ordem cósmica ou a nenhuma norma independente. Ele não se submete a isso. Ao contrário, Deus, Ele é a própria lei para si mesmo. Isso significa apenas que Deus age segundo o seu próprio caráter moral. Seu próprio caráter moral. Seu caráter pessoal não é só moralmente perfeito, como nós costumamos ouvir alguns intérpretes da lei de hoje, como também o padrão último da perfeição. O caráter de Deus é o padrão da perfeição. Ele não só estabelece princípios morais, éticos, sociais, ele não só estabelece a ordem da natureza através de suas leis, ele não só determina por fator soberano tudo como deve acontecer e estabelece isso através de suas leis, como ele é o padrão da perfeição, padrão último da perfeição. Suas ações são perfeitas porque a sua natureza é perfeita.
E ele sempre age em conformidade com a sua natureza. Ou seja, Deus nunca se desmente ou nunca mente aquilo que ele estabeleceu. Por isso, nós, cristãos, ortodoxos, batistas, reformados, acreditamos que a lei é a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Portanto, Deus nunca é arbitrário, extravagante ou caprichoso. Ele sempre faz o que é correto definitivamente. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós não estamos vendo um Deus que se estabelece como arbitrário, impositivo, extravagante, determinista, ou então ele é simplesmente caprichoso e exige que, por causa do seu capricho, aquela lei esteja ali. Ele sempre faz o que é correto, por causa do seu caráter perfeito e da sua plena perfeição moral. Como criaturas de Deus, você e a lei, preste atenção, como criatura de Deus, é-nos requerido também que façamos o que é correto. E aqui entra uma grande questão que muitos discutem até hoje e não têm a compreensão exata daquilo que Deus estabelece para nós hoje, aqui cristãos, no presente século, na presente era. Deus demanda que vivamos em conformidade com a sua lei moral, a qual Ele nos revelou na Bíblia, e na Bíblia toda, não só na lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tudo aquilo que está revelado sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele estabelece de princípio, sobre aquilo que Ele revela-se a si mesmo, na palavra dEle toda, é requerido dos seus servos, que foram atraídos para viver em conformidade àquilo que Ele mesmo estabelece. A lei de Deus é o padrão último de justiça e de norma suprema para julgar o que é certo ou errado. Não sei se vocês sabem, mas na história da construção da Constituição do Brasil, os batistas exerceram um papel fundamental para que a Constituição, a organização estrutural fosse estabelecida. E os batistas prezam desde o princípio dos batistas, principalmente olhando pela ótica dos batistas particulares, pelo estabelecimento de leis que passam a transmitir ao homem responsabilidades moral. Responsabilidades que exigem que o homem se comporte, viva e responda um ao outro e a Deus, conforme aquilo que as Escrituras determina como padrão e norma para uma vida. Deus tem autoridade de nos impor obrigações e exigir a nossa obediência. Deus tem autoridade de nos impor obrigações e exigir a nossa obediência. Muitas vezes nós olhamos para a lei, interpretamos a lei e passamos a exigir de Deus aquilo que nós determinamos através dos nossos atos, da nossa palavra, e decretamos, fundamentados naquilo que estamos inseridos, onde estamos inseridos na nossa cultura, diante das questões que nos circuncidam e diante de um falso evangelho que nos chega para impor a nós aquilo que nós devemos exigir de Deus. E quando nós falamos de um Deus soberano, que determina, decreta todas as coisas, de um Deus presciente, por causa da sua presciência, Ele faz tudo conforme o louvor da sua glória, segundo o beneplácito da sua glória, nós não aceitamos essa ideia. Os arminianos têm dificuldade em entender um Deus que estabelece princípios, normas e passa a olhar para o homem e exigir do homem, conforme aquilo que ele decreta por causa da sua vontade, obediência. Não. Os arminianos dizem, nós escolhemos obedecer ou não. Nós decidimos fazer isso ou não. E quando Deus é colocado como soberano que decreta, um soberano que rege, um soberano que elege, isso não pode acontecer. Por causa da sua integridade moral, por causa da sua soberania, por causa
dele ter se estabelecido como a norma através da lei, não sendo ele a lei, mas decretando através da lei a norma, ele pode nos exigir obediência. E ainda mais, ele pode obrigar a nossa consciência a se sujeitar a ele. A nossa consciência não determina ou encaixota Deus naquilo que nós acreditamos sobre Deus, mas os nossos catecismos mais antigos e até os de hoje, editados e reeditados, vai nos dizer isso. Como conhecemos a Deus? Como conhecemos a Deus? Ele revela-se o quê? A si mesmo. Ele revela-se a si mesmo. E a lei é a revelação de um Deus, do seu caráter, da sua moral e da sua ética. Deus também tem o poder e o direito de punir a desobediência quando violamos a sua lei. Que história é essa que nós nos achamos no direito de desobedecer a Deus e de imputar a Deus toda a responsabilidade da nossa desobediência e dizer: Deus, eu fiz, mas eu não posso ser punido por isso. Toda vez que você desobedece a Deus, você está ferindo o seu caráter, a sua moral, e por isso ferindo a sua lei. O pecado é definido nas Escrituras em muitas passagens como desobediência à lei de Deus. Quando nós chegamos nessa parte do catecismo, as crianças estão numa dobradiça dessa parte, e nós perguntamos: o que é o pecado? E a resposta do catecismo é: desobediência, pecado é desobediência à lei de Deus. Algumas leis na Bíblia baseiam-se diretamente no caráter de Deus. Essas leis refletem os elementos permanentes e transculturais das relações, sejam divinas, sejam humanas. Ou seja, Deus revela-se a si mesmo, através da lei, o seu caráter é revelado, isso independe de elementos que são da nossa cultura, independe de relações que nós fazemos com aquilo que estamos vivendo na presente era. Está estabelecido. E não se pode mudar, quer seja em qualquer cultura que vivamos. Não pode ser mudado. Agora, preste atenção, porque muitos dos nossos irmãos, tanto da CCB, como dos adventistas, se é que nós podemos chamá-los de irmãos, mas não ferimos caráter de pessoa, ferimos o falso ensino e combatemos eles. Outras leis destinaram-se a condições temporais da sociedade. O que isso significa? Isso significa que algumas leis são absolutas e eternas, enquanto outras podem ser anuladas por razões históricas, como, por exemplo, onde acontece todo o desvio doutrinário dessas duas que eu citei, e de outras ainda, todos desvio doutrinário, todos. Como, por exemplo, leis dietéticas, ou seja, voltado para dieta, alimentação, e leis cerimoniais destinados ao padrão de culto em Israel. Quando não entendemos que essas leis, uma vez cumpridas e satisfeitas em Cristo, elas tornam-se sem efeito para a geração do cristianismo pós-Cristo, ano zero, marco zero. Cristo cumpriu, viveu, e agora estabelece nele o cumprimento dessas leis. Esses padrões de comer ou não comer, de fazer ou não fazer, pode ser usados por caráter pessoal e para que as pessoas se sintam bem, mas não tem nenhuma aplicação elementar e fundamental para a vida cristã, para a salvação, e não é normativo para a igreja de hoje. Aquilo que era cerimônia, aquilo que era culto em Israel,
nunca apareceu como elemento de culto neotestamentário. Pode observar na história da igreja, pode observar nas cartas paulinas, pode observar naquilo que Deus estabelece de modelo de culto através do Novo Testamento. Será que isso não nos aponta uma realidade de que Deus satisfez essas leis em Cristo Jesus e aquilo que era sombra no Antigo Testamento foi revelado em Cristo e por isso torna-se em Cristo satisfeito e por Cristo sem efeito na exigência para os dias de hoje? Observe o que Sinclair Ferguson, um dos próximos palestrantes da Conferência Fiel do ano que vem, comenta sobre esse texto. Mantendo essa ideia, os autores do Novo Testamento reconheceram que por meio da morte de Jesus, alguns elementos da lei de Deus haviam sido cumpridos, a fim de que fossem abolidos. As cerimônias da lei, os sacrifícios diários, semanais, mensais e anuais foram abolidos, porque o seu verdadeiro significado era o de prefigurar o sacrifício que o próprio Cristo viria realizar. Havendo Cristo realizado o sacrifício pelo pecado, sacrifício este válido para todo sempre, nenhum outro sacrifício seria necessário, conforme o autor aos Hebreus nos diz, em Hebreus 10, do 11 ao 18, não vou ler todo o texto. Segue-se, portanto, que o elemento cerimonial da lei deixou de estar imposto sobre a vida da igreja. É só nós olharmos minuciosamente o que alguns textos das Escrituras, principalmente a partir desse texto, que é determinante para que nós entendamos aquilo que a Bíblia diz. Na linguagem teológica, esse texto é uma chave hermenêutica para entender essa realidade. Lei, Cristo. Somente Deus, contudo, pode dispensar essas leis. Os seres humanos nunca têm autoridade para dispensar a lei de Deus. O que isso significa, irmãos? Não é porque eu, ou os batistas particulares, históricos, não é porque uma igreja se estabelece que ela está autenticada a filtrar aquilo que ela quer ou não da lei. É porque Deus satisfaz, é porque Deus cumpre em Cristo a exigência da lei, é que Ele mesmo tem a autoridade de dispensar essa lei sobre a vida do seu povo. Ellen G. White não está autorizada por Deus, nunca esteve, nunca vai estar, a olhar para a lei e aplicá-la como verdade definitiva para a vida da igreja. Deus está. A congregação cristã do Brasil não está autorizada a revalidar aquilo que na história da igreja deixou de existir. E falar, não, voltemos e vamos pegar essa lei e aplicar à nossa realidade. Deus está autorizado a dizer que não é válido. Nós não somos autônomos, irmãos. Em outras palavras, não podemos viver de acordo com a nossa própria lei. A condição moral da raça humana é heteronômia. Quando o pastor tem um pouquinho de tempo mais para preparar um sermão, começa a vir um monte de coisa, né? Ainda mais estudando Lloyd Jones, que o Leandro me presenteou no meu aniversário, e revitalizando a estrutura de pregação, nós podemos olhar para a verdade. Preste atenção que eu vou explicar o que é isso, não estou te xingando não, pode ficar tranquilo. Heteronômia, o que isso significa? Vivemos, porque a raça humana tem a condição moral de ser heteronômio, vivemos sobre a lei de outro. Você não vive sobre a sua própria lei. Você não criou leis, Miguel, para você sair por aí vivendo como você bem quer. O anarquismo que tentou ser estabelecido e está na agenda progressista, estabelecida e espalhada pelo mundo todo, tenta fazer o ser humano viver sobre a sua própria lei. Eu decido o que eu posso, o que eu não posso. Charles Spurgeon disse o seguinte: tire os limites e as leis do homem, e a sociedade irá se tornar um verdadeiro caos.
Essa condição heteronômica nos leva a viver sempre sobre a lei de outro. E quando estamos submissos a Cristo, submissos à palavra de Deus, logo estamos predispostos pela ação do Espírito Santo, pelo aquilo que o Evangelho faz em nós, a vivermos sobre a ótica estabelecida dessa lei. A forma específica da heteronomia sobre a qual vivemos é a lei de Deus. Salmos, e o irmão Ezequiel vai botar na tela para você ver, está escrito, Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E aqui, viramos uma chave para aplicarmos de modo explícito o texto. Nós, por causa do pecado, é que jamais tínhamos condição de obedecer à lei de Deus. Jamais teríamos condição de cumprir toda a lei. Jamais poderíamos nos sujeitar àquilo que Deus tinha revelado através da lei, sobre a sua moral e sobre o seu caráter. Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz, portanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Um homem que é moralmente certinho, paga suas contas em dia, respeita a sua esposa, cuida bem dos seus filhos, ele anda e trabalha honestamente, mas ele deixa de perdoar, ele ira-se. Não valeu nada. Todo o cumprimento de sua lei, ele está decaído em sua miséria da depravação total. Por isso Cristo satisfaz toda a lei por nós, irmãos. E é somente porque Cristo satisfez as exigências da lei e cumpriu aquilo que a lei estava determinando que se cumprisse, é que nós, em Cristo, estamos condicionados, por causa dele, por ele, para ele, de obedecer à lei. Não simplesmente porque nós achamos que, se obedecermos à lei, nós seremos salvos. Hebreus capítulo 9, versículo 6 ao 10, eu quero ler essa perícope, está na tela também para você acompanhar. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar atos sagrados do culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, versículo 7, estou lendo Hebreus 9, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício. Preste atenção, que ele ofereceria por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram, então, somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova aliança. Onde está a nossa nova aliança, irmãos? Cristo, quando ceou com os discípulos, disse, este é o meu cálice, que é o quê? A nova aliança. O sangue de Cristo determina, decreta a nova aliança. Muda-se o sacerdote, muda a lei. Estabelece-se uma nova aliança nesse novo sacerdócio que foi determinado, cumprido, estabelecido na cruz do Calvário. O que tudo isso que eu falei tem a ver
com o texto que nós lemos, irmãos. Preste atenção. Primeiro, no versículo 17, agora pode ficar aqui na tela, Mateus capítulo 5. No versículo 17, temos o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus tanto cumpre exatamente a exigência da lei, como também ele é o cumprimento de tudo que os profetas anunciaram. Por isso, ele está dizendo, não vim revogar o quê? A lei e os profetas. Ele não veio fazer nada diferente daquilo que estava anunciado no Antigo Testamento. E ele não veio viver nada diferente daquilo que estava revelado na lei do Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no versículo 18, Jesus considera que por mínima que fosse a exigência, e por mais que alguns pudessem desconsiderar alguma parte, Deus não abriria mão de nenhuma parte da lei. Ele diz assim, porque, em verdade digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, ou j, pode ser na versão que você está acompanhando, ou um pingo, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Jesus está dizendo, usando a letra Y ou a letra J no alfabeto hebraico, é a mesma letra, ela foi transliterada e mudada durante a história. O Iota, no alfabeto hebraico, é a menor letra do alfabeto. É a menorzinha, na escrita. É um tracinho, é só um tracinho. É a menor letra. E ele se refere a um tio, porque o tio é um traço, na palavra original significa chifre. E literalmente é um chifre, é um acento que nós usamos hoje, irmãos. Hoje nós usamos acento, né? Tem palavras que levam acento, e é isso que Jesus está dizendo aqui. Um traço, o tio é um traço usado para distinguir certas letras do alfabeto hebraico. Tem letras que são idênticas, e somente esse tracinho é determinante para mudar a letra. O desenho central dela é o mesmo, e um tracinho que se dá, muda aquela letra. O que Jesus está dizendo aqui é que, por mais que os homens queiram desconsiderar algumas partes da lei, ou diminuir alguma parte da lei, foi necessário que ele absolvesse o peso minimamente de qualquer parte da lei, e que isso está estabelecido e não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Não matarás está colocado da mesma forma que honrará pai e mãe. Nós achamos que existe um peso muito maior em quem transgride a lei não matarás do que aquele que diz ou desobedece o seu pai e a sua mãe, desonra o seu pai e sua mãe. É ou não é verdade? Já parou para pensar nisso? Nós desconsideramos, nós diminuímos um e elevamos outro. Jesus está dizendo, não existe o que é mínimo e o que é grande. Deus exige que tudo seja considerado. Nós precisamos olhar para essa verdade com verdadeiro temor. E também olhar para essa verdade para ver que Cristo não deixou de cumprir nenhuma parte mínima que seja da lei. Terceiro, versículo 19, nos apresenta a verdade imutável da lei de Deus. A verdade imutável da lei de Deus. Observe que ele usa a palavra violar e a palavra ensinar. Está escrito, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, olha o contexto explicando, o texto explicando o contexto. Ele disse J e tio, e agora ele fala, ainda que menor que seja, ainda que dos menores, aquele que violar um desses mandamentos e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. A ideia não é sobre praticar ou deixar de praticar, aqui nesse versículo, especificamente.
mas diz sobre deturpar ou construir ensinamentos, modificando a verdade da lei. Era isso que os fariseus faziam. Eles pegavam aquilo que satisfazia o seu ego da lei, aquilo que amparava as suas decisões, e usavam, e aplicavam, e exigiam. Mas aquilo que eles queriam desconsiderar da lei, eles desprezam. Quer ver um exemplo que nós temos claro disso? É quando pega uma mulher em adultério, e essa mulher é levada a Cristo. Eles levam a mulher, eles apresentam a mulher a Cristo, eles pegam a lei diz que se uma mulher for pega em adultério, ela deverá ser apedrejada. Eles pegaram a parte da lei que lhes protegia e que exigia punição. Mas a mesma lei que diz que a mulher tem que ser apedrejada, diz também que o homem tem que ser apedrejado, os dois têm que ser apedrejados. Observe como que eles estavam deturpando a lei, sacando da lei aquilo que era confortável para eles e exigindo aquilo que eles queriam da lei. É o que acontece, irmãos, com aqueles que negligenciam a verdade da lei do Senhor. Eles passam a violar e diante da violação eles transmitem um ensino. É isso que Jesus está combatendo. É isso que Jesus está combatendo, isso que o texto está dizendo. Aquele que viola para ensinar está errado. E ele usa também o contrário. Aquele, porém, que observar a lei e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Observe que a repetição reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus está sendo recorrente desde que começou o capítulo 5, desde que começou o Sermão da Montanha. Bem-aventurados, reino dos céus, nos céus. E aqui ele repete essa verdade. Quando nós olhamos para a lei e observamos a lei, nós somos santificados pela ação do Espírito Santo. O que o Salmo 119 diz, irmãos? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando, conforme o quê? A lei do Senhor. Isso nos estabelece que nós venhamos buscar viver guiados pela lei para nos salvar. Mas isso estabelece que Cristo nos salva para nos dar a condição de obedecer. E porque nós observamos aquilo que Deus revela de seu caráter, da sua moral, nós somos santificados observando essas coisas. Quarto, nós vemos o antídoto contra a hipocrisia. No verso 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Observe que Jesus agora coloca a palavra justiça. E ele não diz, aquele que não obedecer à lei, aquele que viver toda a lei, ele coloca aquele que não viver de modo justo. Nós já ouvimos isso, eu quero repetir. Quando aparece a palavra justiça, a vossa justiça significa que é o nosso modo de vida justificado, ou viver de modo justo, porque foi justificado. É isso que está aqui. Jesus está dizendo, não adianta olhar para a lei e querer viver somente aquilo que lhe interessa da lei. Jesus não está aqui, nesse texto, dizendo, olha, vocês podem considerar algumas partes da lei, e eu vou achar isso legal. Ele está dizendo o seguinte, são os escribas e fariseus que olham para a lei e querem pegar e aplicar aquilo que lhes convém, aquilo que lhes é conveniente. Vocês não. Vocês são incapazes de cumprir toda a lei. Por isso eu não revoguei, eu cumpri, eu vivi, para que vocês possam ser justificados e viver de modo justo. Um crente não é chamado a estufar o seu peito, levantar a sua cabeça e querer se colocar acima do outro, porque é capaz, por causa da obra de Cristo, de obedecer aquilo que Deus revela na sua palavra como sua vontade. Um cristão é chamado
a ser humilde, manso, apaziguador, pacificador, e assim viver temperando, iluminando aonde ele está e como ele vive, a fim de que glorifique a Deus. As aplicações finais são essas duas aqui, irmãos. Preste atenção. Porque Cristo absolveu a imposição da lei, você, você que estava lá no botequim, você que estava entregues aos seus vícios, às suas paixões, você que estava vivendo a sua carnalidade, e que a lei impunha sobre você aquilo que você jamais conseguia alcançar, porque Cristo cumpriu e viveu a lei, ele satisfez a Deus, absolvendo a ira que recaía sobre você, porque você era incapaz, e te deu salvação por aquilo que ele fez, por aquilo que ele cumpriu, e que você era incapaz de cumprir. A lei revela a sua queda moral. Cristo satisfaz a lei para que você, incapaz, pudesse receber dele a capacitação, através da conversão, para não viver para o pecado e sob o castigo da lei, mas ser livre por Cristo para obedecer aquilo que Deus revela a você através da palavra. Segunda aplicação: quando você obedece a Deus, você obedece não por aquilo que você consegue, mas por aquilo que Cristo te garantiu. Não é porque você é bonzinho, não é porque você faz tudo direitinho, não é porque você tem uma condição melhor do que as outras pessoas, é porque Cristo não revogou a lei, mas cumpriu a lei. E porque ele cumpriu a lei, ele morreu numa cruz, ele se entregou no Calvário, ele satisfez a vontade de Deus, e ele te deu a garantia pela salvação. Viva em obediência. Não por causa da sua boa consciência, mas por causa do reconhecimento de que Cristo absolveu a sua incapacidade, quando ele satisfez aquilo que Deus estava requerendo, que você jamais teria condição de satisfazer. Vive em obediência ao Evangelho. Nós vamos olhar daqui para frente, que Jesus vai falar sobre a lei do adultério, a lei do perdão, vai falar sobre a oração. Nós vamos ser conduzidos a avaliar se de fato nós estamos vivendo uma vida de obediência por aquilo que Cristo fez, ou nós estamos menosprezando aquilo que Deus revelou na sua lei, nos profetas, e aquilo que ele cumpriu em Cristo Jesus para nos salvar. Feche seus olhos. Deus, obrigado por sua palavra. Dá-nos sempre dela e nunca deixe de nos faltar, ó Deus. A minha oração é que o meu coração esteja quebrantado, humilde, servo da palavra, para servir os meus irmãos. A minha oração é que essa palavra faça com que os meus irmãos saiam daqui dizendo que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa Ele tem para o meu coração. A minha oração, Senhor, é que o Senhor avive os corações e que seja contagiante ver uma igreja que tem a palavra pregada e os irmãos contagiados passam a tocar em outros que estão fracos. Esses vêm, aqueles que nunca ouviram, vêm, eles ouvem a sua palavra e o Senhor salva os seus eleitos e transforma-os e lhes dá um novo viver, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dê dia após dia despertamento
para não negligenciar o que Cristo fez, mas para viver uma vida de obediência à sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.